No dia 23 de julho, o céu sussurra uma história antiga. Não é o relato comum de uma santa enclausurada em mosteiros. É o eco da voz de uma mulher que ousou escrever o que o céu dizia. Uma nobre que se fez serva, uma viúva que se tornou profeta, uma mãe que gerou santos e visões. Na Suécia, entre florestas cobertas de neve e salmos entoados em silêncio, nasceu uma menina que, ainda criança, viu o Cristo crucificado e nunca mais foi a mesma. Enquanto o mundo medieval lutava por tronos, ela escrevia revelações. Enquanto reis traçavam guerras, ela escrevia revelações. Enquanto muitos se calavam, ela falava, com coragem, com autoridade, como o próprio Cristo como esposo e mestre. Hoje, mais de 7 séculos depois, sua voz ainda ecoa, e no dia 23 de julho, a igreja inteira recorda essa mulher de fogo e oração. Santa Brígida da Suécia, padroeira da Europa. Mas antes de chamá-la de santa, você precisa conhecê-la por inteiro. Porque o que está prestes a ver não é uma biografia comum. É uma viagem entre o visível e o invisível. Entre o trono da Suécia e os altares do céu. Entre as lágrimas da terra e os sorrisos eternos de Deus. Houve um tempo, no coração gélido da Escandinávia medieval, em que a fé parecia congelada sob o peso da nobreza e da política. Mas ali, em meio às neves da Suécia, nasceu uma chama, suave, misteriosa e destinada a iluminar os recantos mais sombrios da alma humana. Essa chama tinha nome: Brígida. Filha da nobreza, Brígida nasceu no ano de 1303, no castelo de Finsta, entre o gelo e o silêncio, em um mundo onde o poder dos reis falava mais alto que a voz de Deus. Mas desde pequena, seus olhos viam mais do que o comum. Ainda menina, com apenas 7 anos, teve sua primeira visão: Jesus crucificado. O sangue, os cravos, a dor. E ao mesmo tempo uma paz impossível de explicar. Enquanto outras crianças brincavam, Brígida chorava com o sofrimento de Cristo. Seus pais, cristãos devotos, logo perceberam que havia algo incomum naquela menina. Ela não buscava as joias ou os prazeres da corte, mas sim o silêncio da oração. Seus dias eram marcados por leituras das Escrituras, pelas histórias dos santos, pelas longas horas de joelhos na capela. Ela ouvia uma voz interior, suave, firme, divina, que a guiava mesmo nas sombras. Aos 13 anos, foi prometida em casamento a Ulf Gudmarsson, um jovem também nobre, também cristão. No início, Brígida resistiu, queria consagrar-se totalmente a Deus. Mas compreendeu, em oração, que aquele casamento era parte do plano divino. E assim, tornou-se esposa, mãe e companheira. Teve 8 filhos, entre eles uma futura santa, Santa Catarina da Suécia. Mesmo como esposa e mãe, Brígida não deixou sua vocação se apagar. Pelo contrário, transformou o lar em mosteiro, o amor conjugal em missão e as dores da vida em oferenda. Junto de Ulf, peregrinou a Santiago de Compostela, em busca de santidade. E ali, em meio às fadigas da estrada, descobriu que o verdadeiro caminho para o céu passa pelas renúncias do dia a dia. Após anos de casamento, seu marido ficou gravemente doente e, nos braços de Brígida, entregou a alma a Deus. Era como se Deus agora lhe dissesse: agora, Brígida, és toda minha. Ela vestiu o luto, mas não a tristeza. Vestiu a cruz e partiu para Roma, não para fugir, mas para obedecer. Em suas visões, Cristo lhe mostrava coisas grandes, reformas para a igreja, conselhos para reis,
mensagens do céu para o mundo. Brígida passou anos em Roma, sem riquezas, sem títulos, sem prestígio. Era apenas uma mulher viúva, estrangeira, mas com um fogo que não podia ser apagado. Suas visões eram intensas, místicas, misteriosas. Cristo lhe aparecia como um esposo amoroso, como juiz severo, como cordeiro imolado. Maria a consolava como mãe, os anjos a guiavam, e ela escrevia, página após página. Suas revelações celestes tocavam os corações, incomodavam os poderosos e chamavam a igreja ao arrependimento. Ela fundou a Ordem do Santíssimo Salvador, as Brigedinas, uma ordem com homens e mulheres consagrados, vivendo em comunidades separadas, mas unidos pela mesma missão: viver o Evangelho com radicalidade e preparar o mundo para a vinda de Cristo. Brígida escreveu cartas aos papas, aos reis da Europa, aos bispos. Ela não tinha medo. Denunciava o luxo, a corrupção, a injustiça. Chamava à conversão. Pedia paz nas guerras. Clamava pela unidade da igreja. Era uma voz profética, feminina, ousada, como um eco do Espírito Santo nas praças de Roma. Mesmo sendo mal interpretada, acusada de exageros, jamais recuou. Sabia que não era ela quem falava, mas o Senhor. E quando duvidava, bastava ajoelhar-se. A resposta vinha, em luz, em lágrimas, em silêncio profundo. Morreu em Roma no dia 23 de julho de 1373, com 70 anos, consumida pelo amor de Deus. Seu corpo foi levado para a Suécia e repousa em Vadestena, no convento que ela fundou. E mesmo séculos depois, sua voz ainda ecoa. Em 1999, foi proclamada copadroeira da Europa, ao lado de Santa Catarina de Sena e Santa Teresa Benedita da Cruz. Porque seu testemunho não era para o seu tempo, era para todos os tempos. Santa Brígida nos ensina que é possível ser mística no meio do mundo, ser profeta mesmo sem púlpito, ser luz em um tempo escuro, e que quando tudo parecer perdido, uma mulher de fé ainda pode mudar a história. Ela caminhou entre os poderosos sem temê-los. Falou com os humildes como quem carrega o céu na voz. Escreveu o que o mundo precisava ouvir, mesmo quando o mundo se recusava a escutar. Santa Brígida da Suécia não quis fama, mas Deus a fez conhecida. Não quis glória, mas recebeu uma coroa eterna. Não buscou aplausos, mas foi aplaudida pelos anjos. Hoje, 7 séculos depois, sua voz ainda atravessa continentes, sua luz ainda brilha sobre a Europa. Seu exemplo ainda chama os corações à santidade. Ela nos mostrou que é possível ser mãe, esposa, viúva e profetisa. Que se pode viver no mundo sem pertencer a ele. Que se pode ser mulher e transformar reinos. E que quando o Espírito Santo sopra, nem mesmo as muralhas do Vaticano ou os tronos da Suécia resistem. Por isso, hoje, enquanto o calendário marca o dia 23 de julho, enquanto o céu relembra sua entrega, enquanto as igrejas do mundo entoam o seu nome, feche os olhos, abaixe a cabeça e una-se à voz de uma santa, não apenas para ouvir, mas para orar com ela. Senhor Jesus Cristo, esposo da alma e luz da eternidade, que falaste ao coração de Brígida como um amigo fala com quem ama, ensina-me também a escutar-te no silêncio da vida. Dá-me, como deste a ela, um coração que chora com a tua dor, que se alegra com a tua vitória, que caminha mesmo sem ver, porque confia mesmo sem entender. Faz de mim instrumento de paz, luz na escuridão, voz no deserto do mundo. Dá-me coragem para escrever o que é verdade, falar o que é justo,
amar o que é teu. Santa Brígida da Suécia, interceda por nós, por nossas famílias, pelas mães que choram, pelos filhos que se perdem, pelos corações que desejam o céu, mas ainda vivem presos à terra. Tu que foste esposa fiel, mãe dedicada, profetisa ousada, mística apaixonada por Cristo, leva a nossa prece até Ele e roga por nós, hoje e sempre. Amém.